amigos telespectadores da Alta Cidade TV. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a busca pelo direito. Essa forma tão sonhada por todo brasileiro, que é a busca do seu direito. Tem tantos brasileiros que têm direitos e não sabem que os têm. Então, em razão disso, não é que nós estamos instigando a entrar com processos judiciais, não. Nós estamos instigando que ele vá atrás de alguém para esclarecer se realmente ele tem ou não tem um direito. Se ele tiver um direito, não precisa ir em juízo de pronto, não. O advogado vai conversar com a parte contrária e tentar uma conciliação. Somente em último caso é que se vale do judiciário. Mas a busca pelo direito, para saber o que é seu direito, para saber o que é sua obrigação, isso é um dever de todos nós, para nos considerarmos realmente em um país seguro, em uma situação de completa assistência às necessidades e às possibilidades que nós temos na vida. No que diz respeito a aposentadorias, vamos voltar à aposentadoria, que é um tema que é um direito do cidadão e ainda pouco conhecido. Nós temos as aposentadorias por invalidez, por exemplo. Nós temos os auxílios ou aposentadorias acidentárias. Aposentadoria acidentária é quando decorre do trabalho. Você está no exercício de uma profissão, você vem se acidentar, então trata-se de um benefício acidentário. Tanto que, se tratando de um benefício acidentário, os recursos a serem interpostos, eles não são para o Tribunal Regional Federal, eles já são direto para o Tribunal de Justiça. Quem julga as ações acidentárias não é um juiz por competência federal, ou seja, um juiz de direito de uma comarca de primeira instância, comarca estadual. Ele julga as aposentadorias normais por competência, ou seja, por delegação de poder federal. Agora, nas aposentadorias acidentárias, ele julga como juiz do Estado, e quem aprecia as decisões dele é o Tribunal de Justiça do Estado onde aconteceu o acidente. Nas aposentadorias normais, as mais rotineiras, aposentadorias por invalidez, decorrentes de problemas de saúde, de coluna, de coração, doença de Chagas, essas doenças que não têm cura, que não existe remédio que reanime a pessoa, ou seja, que volte a pessoa a ser normal. Então essas aposentadorias por invalidez, elas têm que ter, a pessoa que pretende essa aposentadoria, primeiro ela vai no INSS, e o INSS vai fazer uma avaliação médica. O médico, normalmente o médico do INSS vai negar. Isso lamentavelmente, é rotina isso daí. E eu fico triste, volto a falar que fico triste com isso, porque é um direito do cidadão. Aí ele procura o judiciário, ele vem no judiciário, vai ser designado uma audiência, antes da audiência, é uma audiência preliminar, onde o INSS apresenta sua peça contestatória. Após isso, o juiz nomeia um perito judicial, ou seja, é um médico de confiança do juízo. Ele é um médico que logicamente tem que ser imparcial. Ele vai julgar se realmente, ele vai dar um laudo dizendo se a pessoa tem ou não tem capacidade laborativa. Deixa eu deixar bem claro. Não é porque a pessoa anda que ele tenha condições de trabalho. Precisa ver se o que ele faz, e em razão da doença que ele tem, da incapacidade que ele tem, se ele tem condições de trabalho. Se ele não tem condições de trabalho, evidentemente o juiz vai sentenciar por uma aposentadoria por invalidez ou incapacidade, como queiram chamar. Se é temporária essa incapacidade, não é uma incapacidade definitiva, então ele pode ser recuperado daqui 2 anos. O juiz vai dar um auxílio doença para ele por um período de 2 anos até que ele recupere. Evidentemente que 2 anos não recuperou, ele vai voltar a fazer uma nova avaliação médica para continuar
no auxílio ou então já receber a aposentadoria por invalidez definitiva. No que diz respeito ainda à aposentadoria por invalidez, se o INSS reconhecer nele uma incapacidade definitiva para o trabalho, ele vai deferir a aposentadoria por invalidez definitiva. Qual o valor que ele vai receber? Se ele é um contribuinte, se ele é um trabalhador rural, obviamente o valor que ele vai receber é de um salário mínimo. Mas se ele é um empregado urbano, contribuía mensalmente para com o INSS, vai ser uma base entre os valores que ele recolheu, não o tempo que ele recolheu, mas uma base dos últimos recolhimentos, quanto que ele estaria recolhendo. Em cima desse valor existe um fator que vai ser aplicado para ele começar a receber esse benefício. Agora, na realidade, existe também, o INSS diz o seguinte, que se houver a possibilidade de readaptação da pessoa a um outro serviço, ele não pode se aposentar. Por quê? Porque ele pode ser readaptado em outro serviço. Mas é o que mais se discute judicialmente, é que não existe essa possibilidade de readaptação por causa do sistema, porque o Brasil atravessa. Você vai no INSS, você vai se readaptar no quê? Se não existe um departamento especializado numa readaptação. Enquanto não houver a readaptação, evidentemente que a pessoa tem que estar recebendo, porque o exercício que ela fazia, o trabalhador rural, por exemplo, se a vida inteira ele trabalhou na roça, ele vai readaptar para quê? Readaptar-se para um cargo, façamos de conta que não exija tanto, que é um vigilante noturno. Mas até que ele consiga esse emprego de vigilante noturno, ainda mais se ele for doentio, vai delongar tempo. Então, na realidade, o que é necessário é que essa readaptação fosse realmente efetivada consistentemente pelo INSS. Mas não existe. Então, o que a Justiça tem feito? Existe a incapacidade para o trabalho que ele desempenha, aposenta. Por quê? Porque não existe forma de readaptação. Seria óbvio, seria muito mais lógico que houvesse essa forma de readaptação. Por quê? Porque o ser humano ele quer trabalhar, essa é a realidade. 1000 vezes você é uma pessoa que possa produzir do que você ficar dependendo de esmolas do governo, que nada mais é do que uma aposentadoria de um salário mínimo. Agora, se você pudesse trabalhar, você queria trabalhar, certo? Mas na realidade não existe essa possibilidade ainda, porque não existe essa readaptação que o governo, que o INSS insiste que a pessoa passe por essa readaptação, certo? Então o que ocorre? O judiciário tem diferido, está incapacitado para o exercício da função que ele sempre exerceu, aposenta. Essa é a realidade que está ocorrendo hoje em dia. É lamentável, no caso de doenças crônicas, de doenças terminais, vamos chamar assim, que um câncer, dependendo do tipo de câncer, ele é doença terminal. Tem determinados tipos de câncer que não são doenças terminais, embora de difícil cura. Todos nós devemos admitir isso, porque é a realidade da vida. Se você descobrir um câncer avançado, é muito difícil uma cura. É a vida, a nossa vida, essa é a realidade. Só que, lamentavelmente, não existe no INSS, não existe no Judiciário uma preferência que deveria existir, porque na lei existe. Existem preferências na lei. Pessoas idosas com mais de 60 anos de idade, existe o direito de preferência na tramitação do feito. Mas vê se isso existe na realidade. Na realidade não existe. Então, o nosso código é lindo, um dos códigos mais lindos do mundo é o Código Brasileiro, mas é lindo no papel, na prática ele não funciona. Quantas pessoas que já ocorreram comigo, para você ter uma ideia, pessoas entraram com problema de câncer, nós entramos com a ação pedindo aposentadoria. Depois de 2, 3 anos, a pessoa sequer passou pela perícia ainda, depois de 2, 3 anos. O que aconteceu? Nesse inteirinho morreu a pessoa. Os herdeiros se habilitaram. Tem juízes que extinguem o processo, porque não fez a perícia.
Mas, meu Deus do céu, se a pessoa morreu por aquela doença que você declarou na inicial, evidentemente que mesmo que se não esteja realizada a perícia, a morte é uma consequência, é uma prova da incapacidade que ela demonstrava. Então é direito, no meu entender, no meu modesto entender, que os familiares herdem esse tempo que ela teria para receber enquanto em vida. Mas tem juízes que entendem que não, tem juízes que entendem sim, tem desembargadores que entendem que não, porque não houve a perícia. Mas que perícia que ele quer se a doença declarada inicial foi a causa da morte? Tá? Não tem perícia maior que essa do que a realidade que aconteceu. Existem certas burocracias que têm que ser superadas por pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas que veem no futuro e não vê o texto duro da lei, certo? Porque não realizou perícia. Então eu acho que o ser humano ele tem que ser um pouco inteligente, tem que ser um pouco flexível, tem que ver as coisas onde ela existe de fato para ser vista. Então não é a dureza da lei que tem que ser cumprida, mas sim o fato que aconteceu. Se você entrou com uma ação reclamando de um câncer, ela não submeteu-se ainda à perícia, 2, 3 anos depois ela morre de câncer, obviamente que a perícia tinha que dar que ela estava com câncer. Então, para que essa burocracia não submeteu uma perícia? E isso existe no INSS e existe no Judiciário. É por isso que tem que procurar um advogado, vai atrás do advogado, brigue pelo seu direito, demonstre que realmente essa era a situação pela qual a pessoa passava, e em consequência dessa situação, é um direito dos familiares, dos herdeiros, sucederem ao que seria de direito, de benefício da pessoa que faleceu. Existe a aposentadoria, existe o auxílio-doença e existe o amparo assistencial ou amparo ao inválido. O amparo assistencial ao idoso, por exemplo. Você completou 65 anos de idade. Você não tem rendimentos familiares que possa manter você. Então, independente de você ter contribuído ou não, desde que você seja uma pessoa mísera, você tem direito. Mesma coisa, você é um garoto lá de 23 anos, acidentou-se, é uma pessoa pobre, não tem meios de sobrevivência, o Estado é obrigado a dar um amparo assistencial a você. Esse amparo ao inválido, porque não tem mais condições de trabalho, certo? Então, existe, é só você ir atrás, busque por isso daí, vá atrás, discute que você vai ter um direito. Agora, se você ficar quieto num canto, embora você tenha o direito, ninguém vai levar para você esse direito, não. O direito existe desde que você persiga aquilo que você acha de seu direito. Então, acidentou, nunca contribuiu, mas trata-se de pessoa pobre, pessoa mísera, que não tem condições de sobrevivência, evidentemente que o Estado é obrigado a dar. Está na Constituição isso daí. É uma obrigação constitucional, certo? O amparo, a saúde, a vida, certo? Então, é um direito do cidadão. Agora, muitos não sabem disso daí. Um exemplo, muitos não sabem, eu vejo tantas petições que pessoas perdem, porque faltou alguém ensinar um pouco maior. O direito do menor, ele é imprescritível. Então morreu o pai há 10 anos atrás, e o menor o filho era menor, continua menor, está com 17 anos, e ele tinha 7 anos de idade, um exemplo. Esse direito, para ele receber todo esse período, desde que o pai fizesse jus ao benefício, é imprescritível. Então não existe prescrição, ele pode entrar que ele vai receber todo esse período atrasado. Agora, evidentemente que se for maior, capaz, existem prescrições para você entrar com o seu direito. São prescrições quinquenais, certo? Então a cada 5 anos prescreve o direito passado. Tratando-se de bem de menores ou de bem incapazes, são valores imprescritíveis. E já vi muita gente perdendo dinheiro porque, lamentavelmente, o colega que acompanhou não viu isso daí, certo? Não viu por um descuido, creio eu, ou porque não leu direito o que vem a ser o direito de um menor, o direito de um inválido, certo? Então, na realidade, tem que se buscar, tem que se pesquisar, tem que estudar.
Você pegou a matéria, estude a fundo aquela matéria. Estude a fundo que você vai descobrir muitas coisas. Então, por isso que eu sempre insisto, algum direito você sempre vai ter. Evidentemente que você tem suas obrigações, mas tem muito direito que você não sabe. Quanto a esses auxílios que são cortados pelo INSS, primeiro, é um direito do INSS cortar desde que a pessoa que estava recebendo o auxílio seja submetido a uma perícia, essa perícia constate que ela tem a capacidade a partir de agora. Agora, o que não pode e o que existe certos absurdos é que o INSS não dá um direito de um processo administrativo, ou seja, de você se defender daquilo que você vinha recebendo. Você vinha recebendo um benefício, para ser cortado esse benefício, tem que haver um processo administrativo, tem que facultar a parte contrária a ampla defesa. E muitas vezes são suspensos benefícios sem essa faculdade da ampla defesa. Se ocorrer isso, você não foi devidamente, não foi dado uma chance para você se defender dessa suspensão, entre em juízo que vai ser revisto. Vai ser revisto de imediato. Por quê? Porque não houve a ampla defesa a uma decisão que o INSS deu, certo? Agora, evidente, se você está recebendo um benefício de amparo, amparo assistencial ou mesmo auxílio-doença, e nesse curso você passou a ter condições, porque alguém da família passou a receber bem, certo? E mora junto, ou então que a sua saúde melhorou em relação àquilo que estava o benefício, então evidentemente que se deixa de ter esse direito a esse benefício. Então está certo o INSS, está certo até o judiciário de suspender esse benefício. Agora o judiciário só suspende se o INSS pedir, porque o judiciário não toma nenhuma atitude dele próprio. O judiciário é movido por uma das partes. O judiciário em si não pode tomar decisão nenhuma sem que seja movido por uma das partes. Agora, o INSS, se ocorrer isso, de pronto ele vai suspender. Já para dar é difícil, agora para suspender é rápido, certo? Essa é a realidade. Saindo um pouco do que diz respeito à previdência, mas não muito, porque a previdência na realidade é alimentos. Você vai atrás de uma pensão, é alimentos. Você vai atrás de uma aposentadoria, é alimentos. Tudo isso se resume em alimentos. Eu tive um caso recente agora que estou até meio atabalhoado, porque nós entramos com uma medida cautelar numa situação de pessoa, de gestante de alto risco, certo? Existe o pedido de alimentos gravitícios, que é em cima daquela pessoa que está suportando uma gravidez, foi separada, ela separou do marido. Então o que ocorre nesse sentido? O judiciário tem que ser pronto, Se você entrou com uma petição pedindo alimentos, você não pode esperar dias e mais dias para você dar uma decisão, porque primeiro, trata-se de uma gravidez de alto risco, confirmada por médicos, certo? Segundo, a pessoa tem que sobreviver, tanto a pessoa quanto o nascituro, tem que sobreviver. Então a justiça tem que ser justa, tem que ser presente nesse ato, porque trata-se de uma medida cautelar que está em risco a vida tanto da gestante quanto do nascituro. Eu fico triste porque aconteceu agora conosco mesmo, desde o dia 11 que está protocolada uma ação, e até agora nós não tivemos solução, sequer foi distribuída essa ação ainda. Então o judiciário não pode se dar ao luxo de desprezar o ser humano. Isso não pode. Eu vou debater até o final da minha vida, que eu acho que o judiciário está aí para fazer cumprir as determinações que se fazem urgentes, especialmente aquelas que se fazem urgentes. Então eu conclamo ao fórum, conclamo ao judiciário de Iporá, que veja essas situações, não a nossa apenas não, mas que veja as gerais por aí, porque fatos de risco, fatos de urgência, de alimentos, tem que ser para ontem, nem para hoje, não é? Tem que ser para ontem. Então, por favor, vamos agir de acordo com a necessidade do cidadão e de acordo com a lei, porque a lei diz isso, que trata-se de casos de extrema urgência. Essas ações não têm recesso. Para ações de prisões, para ações de alimentos, não existe recesso, existe o plantão.
Então que se suba esse processo para o juiz para que ele possa despachar. Só que esse processo ainda não foi parar na mão do juiz. Ficou em cartório desde o dia 11. Não tem juiz na comarca, não interessa, faça autos conclusos, sobe para o juízo. A hora que ele ver, ele vai despachar de pronto, porque ele sabe das leis. Ele conhece as leis. Agora, como trata-se de uma ação de alimentos, entrou em recesso, não tem problema, porque tem que ter o plantão. Trata-se de a audiência, trata-se de um fato de premência, de urgência. Então o juízo tem que despachar. Vai haver juiz de plantão, vai haver funcionário de plantão. Evidentemente que, creio eu que essa semana já esteja despachado isso daí. Espero eu como cidadão e como jurista. Agora, se não despachar, eu vou dizer para você que, lamentavelmente, até nisso, não é só no executivo lá em cima que está uma baderna, não. Em tudo estaria uma baderna, no judiciário também. O que é triste um advogado admitir isso daí. Tem, evidentemente que esses casos repercutem mais na pessoa mais necessitada. Porque a pessoa que não necessita tanto de um apoio, de um valor, ele tem as condições dele, ele corre por ele próprio. Mas quando a pessoa não tem condições monetárias, ele depende da norma, da lei, que seja de pronto executada. Ele precisa disso para a sobrevivência dele. Então, na realidade, as pessoas que mais sofrem isso daí são as pessoas mais necessitadas. Por que mais sofrem? Porque ele não tem dinheiro para ter um atendimento satisfatório, não tem o dinheiro para ter o alimento que precisa e fica dependendo de quem deveria decidir. Então, lamentavelmente, eu imploro, como advogado, que nesses casos não faça corpo mole. Trabalhe, vá em cima, dá a decisão o quanto antes, para que a pessoa possa sobreviver, para que o cidadão que está para nascer possa nascer com vida. Enfim, eu acho que é um direito da sociedade, é um direito do cidadão, ainda mais, a lei assim prevê. Então vamos fazer cumprir a lei, apenas isso, nada mais que isso. Mais uma vez eu chego ao final de uma fala na Alta Cidade TV. É um prazer para mim tentar buscar difundir em cada cidadão brasileiro a necessidade da busca pelo direito. Então o que eu conclamo a vocês, em geral, telespectadores, é que não venham atrás do João Francisco, não, que vá atrás de um advogado. Se tem que ser o João Francisco, que seja, mas vai atrás de um advogado, vai atrás de alguém que conhece, briga pelo seu direito, vai atrás dele, procura saber se realmente aquilo é seu direito. Se for seu direito, faça exercer porque você é um cidadão e você tem que ter uma cidadania respeitada, apenas isso. O que eu gostaria de desejar a todos, nós temos mais um programa antes do Natal, mas desejar que seja com muita paz essa semana que venha e que todos fiquem com a bênção de Deus e até mais.